Olá, meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe a vida de todos, no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos nesta noite de sexta-feira, dia 13 de janeiro, a meditação nos Salmos. Hoje, Salmos 3. Gostaria de meditar, de trazer esta palavra ao seu coração. Gostaria que você nos acompanhasse nesses dias onde nós estaremos nesta série, trazendo cada dia um capítulo do livro de Salmos. E eu gostaria que você também compartilhasse esses vídeos. Eu gostaria que você assistisse o vídeo todo. É uma mensagem, uma palavra de Deus. Dê uns minutos do seu dia para Deus. Eu tenho deixado essa palavra para de noite, porque talvez seja o caso de você não ter tido um dia bom e à noite, antes de dormir, você precisa de uma palavra, você precisa de uma oração. E eu tenho então esses dias trazido à noite uma mensagem no livro dos Salmos, hoje Salmos 3. Então compartilha, se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a alcançar mais vidas. Ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like. E assim você desejando, deixa nos comentários o nome daqueles por quem você quer que a gente esteja orando, tá bom? Meus irmãos, o Salmos 3, ele diz assim, olha: confiança em Deus na adversidade. O título do Salmos 3, confiança em Deus na adversidade. E eu queria lhe fazer essa pergunta: você de verdade tem procurado manter a sua confiança em Deus nas adversidades, nas horas difíceis, nas horas que tudo vem contra nós? Se você não tem procurado manter a sua confiança em Deus nessas horas, ouça essa palavra e procure se manter confiante em Deus. O texto diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Olha que coisa, meus irmãos. Esse é um salmo de Davi. Estas palavras estão sendo pronunciadas pelo rei Davi. E certamente ele ali, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele ora a Deus e ele confessa para Deus na sua oração. Ele fala: olha, Deus, o número dos meus adversários são muitos, são numerosos, tem crescido a cada dia. Veja se de repente não está sendo assim com o senhor, com a senhora. Cada dia mais problema, cada dia mais adversidade, cada dia se levanta mais pessoas ao que era para te ajudar, vem atrapalhar, fofoca, pessoas tentando difamar a sua índole, seu caráter, são tantas coisas. E às vezes você fala, cada dia parece que as coisas pioram, cada dia aumenta mais. Davi falou isso para Deus. E Davi chega a dizer: eles falam de mim que não tem salvação para mim. Davi chega a dizer isso para Deus. Se as pessoas diziam: olha, não há salvação em Deus para ele, o que as pessoas estavam julgando? O que as pessoas estavam dizendo? Ele não é um verdadeiro crente, não. Ele não é um bom crente, não. E talvez você tenha sofrido com isso também. Talvez muitos tenham falado: você não é um bom crente, você não é um crente verdadeiro. Porque você tem sido vítima de julgamentos. Você tem sido vítima de falatórios que entristecem o teu coração. Mas o salmista e rei Davi também passou por isso. Agora, olha o que ele confessa no versículo 3. Ele diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Veja que coisa interessante, porque Davi começa falando para Deus: Senhor,
O número dos meus adversários tem crescido a cada dia. São numerosos os adversários que se levantam contra mim. E eles falam que não tem salvação para mim. Ou seja, é o posicionamento deles. São eles que estão falando. Mas o que eu digo? Eu digo, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Você sabe o que Davi está dizendo? Você sabe o que a palavra está nos ensinando? Não importa o que os outros falam da gente, não importa a maneira como as pessoas nos julgam, o que importa é o que nós temos em nós para com Deus. Deixa eu lhe dizer, Deus, ele não vai olhar a opinião dos outros sobre você. Deus, ele não vai buscar saber o que o teu vizinho, o que o teu parente, o que o teu amigo, o que o teu inimigo acha de você. Deus, ele vai olhar o que Deus vê em você. O que Deus vê em você, o que Deus vê dentro de você, para Deus é o que vale. Para Deus o que vale não é a opinião, não é os comentários de quem quer que seja sobre você. Para Deus o que vale é o que Deus vê em você. O que Deus vê em você, o que Deus vê em mim, que é interessante. De maneira que para Deus não importa o que os outros falam, acham ou deixam de falar ou de achar. O importante é nós procurarmos manter o nosso coração em Deus, que é isso que agrada a Deus. E ele diz aqui, olha, versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi não deixou que a opinião dos outros, Davi não deixou que o julgamento dos outros viesse desanimá-lo a ponto dele deixar de buscar ao Senhor. Não. Muito pelo contrário, por isso que o texto fala confiança em Deus na adversidade. Porque quanto mais as pessoas falavam de Davi e se levantava contra Davi, mais Davi clamava ao Senhor, mais Davi buscava ao Senhor. E Davi diz, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Então Davi, ele era consciente da sua vida com Deus. Ele era consciente da sua intimidade com Deus. Ele era consciente da sua vida de oração com Deus. E ele sabia que o que as pessoas falavam dele não ia interferir na vida que ele procurava manter com Deus. Porque a única pessoa que pode atrapalhar o teu caminhar com Deus, a única pessoa que pode atrapalhar a tua vida de comunhão com Deus é você mesmo. É você mesmo. Quando você deixa o que os outros falam, pensa, acha a teu respeito, quando você deixa isso entrar no teu coração. Então, independente de quais têm sido as tuas lutas, independente de quais têm sido as adversidades às quais você está enfrentando, não para de clamar. Não para de ter o teu Deus como teu Salvador. Davi, ele disse no versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, o Deus que exalta a minha cabeça. Não pare de clamar, não pare de ter o Senhor como teu Salvador, não pare, continue, continue, continue. Deus é contigo e Deus vai te abençoar. Olha o que ele diz no versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, e glória a Deus. Olha, gente, normalmente uma pessoa atribulada, normalmente uma pessoa cheia de problema, normalmente uma pessoa consciente de que tem tanta gente contra ela, tanta gente falando mal dela, normalmente essa pessoa não tem paz, não tem sono não. Só quem confia em Deus mesmo. É como diz o Salmo, confiança em Deus na adversidade. É só quem confia em Deus mesmo, sabe? Para ter uma noite segura e tranquila de sono, porque estas coisas tendem a tirar o nosso sono. Estas coisas tendem a tirar a nossa paz. Mas olha a importância de confiar em Deus. Como que você prova que você confia em Deus?
é quando vem as adversidades. Deus permite as adversidades vir, porque é ali que nós vamos dar provas de quanto nós confiamos em Deus. Então o salmista diz: deito-me e pego no sono. Estas coisas não roubam o meu sono. Essas coisas não tiram a minha paz, não. Por quê? Porque eu confio em Deus. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. Você tem que ter garantia de que quem te sustenta é Deus. Você tem que ter essa confiança nele. E ele ainda diz no versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de quem toma posição contra você. Não tenha medo, se posicione perante Deus, buscando, se humilhando, orando, clamando, confiando. Deus garante o teu sono. Deus garante o teu sono tranquilo e seguro. Não tenha medo de quem se levanta contra você. Sabe por quê? Porque se você busca em Deus, vai acontecer na sua vida isso aqui. Olha o que diz o versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Enquanto tem muita gente se levantando contra você, você vai buscar a Deus e Deus vai se levantar em teu favor. Você crê nisso? Sabe o que faz Deus se levantar em nosso favor? É quando a gente está ali buscando a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente está cercado de inimigos e de problemas, e Deus vê a gente buscando Ele, então Deus vê que a gente está dependendo dEle, Deus vê que a gente está confiando nele. Então busque a Deus, que Deus vai se levantar em teu favor. E Deus vai ferir no queixo a todos os seus inimigos, e aos ímpios ele vai quebrar os dentes. O dente fica onde? O dente fica na boca. O queixo aqui, ó, na boca também. Por que Davi está dizendo que Deus fere no queixo e quebra os dentes? Porque ele diz aqui no versículo 3, no versículo 2, ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, quando as pessoas se levantam destilando veneno na sua língua, usando de palavras difamatórias, tentando arruinar o caráter, a reputação, a vida de alguém, Deus fere ela na boca. Eu tenho um testemunho desse na minha vida. Eu tenho um testemunho de uma irmã que me afrontou muito numa igreja que eu passei. Me afrontou muito, falava muito de mim. E um belo dia ela sumiu da igreja. Ficou uns 15 dias sumida. E eu nunca me levantei contra ela, eu nunca falei nada contra ela, porque eu não vou me rebaixar, eu sou um pastor. Então eu tenho que manter a minha postura de homem de Deus e tenho que viver o que eu prego. Nunca debati com ela, deixava ela falar. E ela falava muitas vezes na minha frente mesmo. E um belo dia ela sumiu da igreja. Aí ficou uns 15 dias sumida. Aí, 15 dias depois, mais ou menos, ela retornou. E aí ela foi e falou: pastor, num culto de domingo de manhã, ela falou: pastor, eu posso dar uma palavra? Aí eu vi que ela estava num tom diferente. Eu falei: vá, dê aqui uma palavra. Ela foi e contou: olha, gente, eu estava na laje da minha casa, varrendo, e eu levantei o cabo de vassoura, que era um cabo assim de um metal. Ela contando. E ela tocou com aquele cabo num fio do poste na laje da casa dela. Ela contou que ela caiu de cima da laje, bateu no chão e ela desacordada. Aí dali a pouco as pessoas foram reanimar ela, acordaram ela. Meus irmãos, ela contando e mostrando e a gente vendo. Ela diz: pastor, não me aconteceu nada, mas eu perdi todos os meus dentes. Você acredita nisso? Eu perdi todos os meus dentes. Aquela irmã, eu não estou falando isso com alegria, gente. Estou falando isso com alegria.
Mas não tem como a gente deixar de relatar algumas situações que nós tivemos como experiência na nossa vida, diante de um caso que uma pessoa vem nos afrontar e a gente não revida, a gente não agride, a gente não se levanta contra aquela pessoa, a gente ora. E eu nunca orei, ó Deus, pesa a mão, ó Deus faz, ó Deus não sei o quê, ó Deus, nunca orei a Deus nesse sentido. Mas aconteceu. E na hora me veio essa palavra. Agora, por que me veio essa palavra? Porque é um salmo que eu sempre medito nele. E Deus quebrou os dentes daquela mulher que com a sua boca tentava me atingir. Então é verdade o que está na Bíblia. É verdade. E eu sei disso. E aí ele finaliza dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Glória a Deus. Quero declarar a bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Quero declarar a bênção de Deus sobre a vida de todos que estão nos acompanhando. Acompanhe essa série de salmos, que é muito forte, é muito importante. Compartilhe os vídeos, ore com a gente, ajude o nosso canal a crescer e ative o sininho de todas as notificações. Deixa nos comentários, se você quiser deixar no comentário o seu nome, se você quiser deixar no comentário um testemunho, tá bom? E que Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração aqui, vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado pela Tua palavra. Glória ao Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, abençoa e fortalece a fé de todos aqueles que têm passado pelas suas adversidades. Pai querido, que haja em cada um de nós uma confiança no Senhor e que essa confiança aumente a cada dia, aumente mais e mais. Senhor, toma nossa vida em Tuas mãos. Livra-nos de todos os que se levantam contra nós. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. E dai-nos uma noite tranquila e segura, de sono abençoado. Não deixa nada tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. Mas vem com Teu Espírito nos fortalecer e nos abençoar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.